Caros amigos, meus irmãos, minhas irmãs, em nosso curso mariológico, nessa nossa caminhada para conhecer Maria, depois de termos visto o que a fé nos ensina sobre Maria, aquilo em que nós acreditamos, hoje vamos ver qual a relação entre Maria e o Espírito Santo. E lembro desde o início que a maior obra do Espírito Santo foi a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne por obra do Espírito Santo. Mas para que isto acontecesse, foi necessária, claro, necessária por vontade de Deus, a colaboração, o assentimento de Maria. Com o seu sim, o Espírito Santo realizou nela, repito, a mais extraordinária obra que ele poderia realizar. E hoje então vamos ver toda essa relação entre o Espírito Santo e Maria. Maria e o Espírito. Jesus Cristo teve, desde a sua encarnação, a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre o conduziu e ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E o evangelista Lucas é que destaca esta ação do Espírito Santo em Jesus. Por exemplo, quando ele foi batizado, o Espírito Santo se manifestou. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 3 e 4, vemos todos esses fatos. Quando foi batizado. Foi depois levado pelo Espírito Santo para o deserto. O Espírito Santo depois o traz novamente para o início da sua vida pública. O Espírito Santo é que faz com que ele agradeça ao Pai, bendiga ao Pai, porque revelou os seus segredos aos pequenos e escondeu aos sábios. E finalmente é uma passagem belíssima desta ação do Espírito Santo em Jesus e daquilo que ele nos fez, nos dando o Espírito Santo, em Lucas 2, Atos dos Apóstolos 2:33, Atos dos Apóstolos, que é do evangelista Lucas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o, como vedes e ouvis. Gosto muito dessa expressão em português. Jesus, exaltado à direita do Pai, recebeu o Espírito Santo e o derramou. E a partir daí, esse derramamento do Espírito Santo continua na igreja. Ora, se Jesus teve necessidade do Espírito Santo, o que dirá daquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus? Quanto mais ela então necessitava do Espírito Santo para poder corresponder à vontade de Deus e cumprir bem a sua missão. Então foi o Espírito Santo que sempre sustentou Maria, que lhe deu força para que ela pudesse cumprir o que Deus havia planejado com ela. Em primeiro lugar, foi o Espírito Santo que lhe deu aquela capacidade de dizer sim ao Senhor. Eis a serva. Quer dizer, com isso Maria mostra como Deus age. Deus não precisa de mim nem de você para fazer nada, mas Ele quer precisar. Ele atua em nós não porque nós sejamos bons, mas porque Ele é bom. Sem a sua graça, nós nada podemos. Jesus disse, sem mim nada podeis. Agora, com a sua graça, podemos realizar o impossível, porque foi o que o anjo disse a Maria, a Deus nada é impossível. Então foi o Espírito Santo que preparou o coração de Maria para dar aquele sim que transformou a história. Eu lhes confesso que na Terra Santa, o que mais me impressiona de tudo aquilo que a gente vê, olha que vê coisas bonitas e significativas, mas para mim o lugar mais extraordinário é Nazaré. E ali, dentro da Basílica de Nazaré,
aquilo que ficou da casa de Maria, onde aconteceu a encarnação. Inclusive está escrito em latim: aqui o Verbo se fez carne. Aqui o Verbo se fez carne. Para mim, foi um lugar que mudou a história. Foi uma verdadeira explosão, uma bomba atômica. Deus envia o seu Filho, que assume a nossa natureza humana e assume-a no coração de Maria pelo sim de uma humilde serva do Senhor. Mas Deus pediu a colaboração de Maria, quis esta colaboração, porque Ele havia preparado o seu coração, Ele havia tornado o seu coração imaculado. Deus sabia para quem estava pedindo este sim. Mas Maria era livre. Ela poderia dizer, não, mas é demais para mim. Tanto que ela relutou, não foi uma aceitação assim tão pacífica. Ela primeiro quis saber, mas como se fará isto? E quando o anjo Gabriel lhe explica aquilo que vai acontecer, é obra do Espírito Santo. O Espírito te cobrirá com a sua sombra. Quando ficou claro que era obra de Deus, e que o que Deus queria era apenas o seu sim, mas era todo o seu sim, aí ela não teve dúvida, eis a serva do Senhor. Mas foi o Espírito Santo que também preparou este sim. Realmente, esse sim de Maria, que revolucionou a história, é extraordinário. E é uma orientação para nós, como Deus age em nós. Ele não precisa de você nem de mim para realizar a sua obra de salvação, mas Ele quer precisar. E quando Ele encontra numa criatura aquela disponibilidade, aquela entrega que encontrou em Maria, alguém que lhe diga também, eis aqui o servo, eis aqui a serva, o que Ele faz, só Ele é capaz de nos dizer. Então nós vamos, no próximo bloco, continuar vendo esta ação do Espírito Santo em Maria, para aprendermos como colaborar com o Espírito Santo e com a sua obra salvadora. Assim como Jesus, em vários momentos, assim, teve uma ação destacada do Espírito Santo, da mesma forma Maria. Eu lembrei na Anunciação, quando, pelo seu sim, o Verbo se fez carne por ação do Espírito Santo. Mas eu poderia lembrar também Belém, de acreditar que ali, daquela maneira tão simples, tão pobre, Deus